Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante, o medo. O medo é um sentimento ou emoção natural. Todos nós sentimos. É legal já frisar aqui no começo do vídeo que eu não vou entrar no medo patológico. Tampouco as fobias ou os transtornos que têm envolvimento nos medos muito intensos. Eu vou falar do sentimento natural, da emoção que todos nós sentimos. Fontes de estudo mostram que o medo e a ansiedade são sentimentos do mesmo espectro, diríamos assim, ou o mesmo sentimento, né, com uma proporção um pouco diferente. Mas tanto a ansiedade como o medo é natural. A gente sentir um pouco ela até uma certa medida é natural. Todo ser humano sente ela uma certa quantidade. Como eu disse, o medo é tão natural que eu diria que praticamente todos os dias nós sentimos ele. Em pequenas proporções geralmente. E os motivos podem ser muitos. Por exemplo, uma ameaça concreta, alguma coisa que a gente passa durante o dia que nos traz medo, ou um pensamento, algum pensamento que surge na nossa cabeça que nos leva para esse tipo de sentimento. Uma coisa interessante da gente começar a falar é que quando eu trago esse tipo de vídeo, esse tipo de assunto, mais do que explicar sobre o sentimento, eu quero que vocês tenham a capacidade de entender que é importante a gente saber manejar os nossos sentimentos. Eu já disse em outros vídeos e repito, nós não temos a capacidade de controlar os nossos sentimentos. Os sentimentos eles aparecem de uma forma natural e somem também de uma forma natural. Mas nós temos sim a capacidade de controlar as nossas atitudes, né? O sentimento não manipula as nossas atitudes, claro, se nós sabemos manejá-los, né? Isso então é muito importante, saber manejar os sentimentos. E repito, nós não temos a capacidade de controlar os sentimentos, mas as nossas atitudes sim. E diria até que nós temos a obrigação, né? Não é porque a gente está irritado que a gente tem que descontar nas pessoas, não é porque que a gente está com medo de alguma coisa que a gente não deve enfrentar. E por aí vai. Uma das coisas que a gente tem que dizer, que nós seres humanos, nós tendemos a evitar os sentimentos desconfortáveis. E o medo é um sentimento desconfortável, na maioria das vezes. Existe um certo medo que, digamos, que traz até prazer. Por exemplo, quando você está numa montanha russa, dá medo, mas é um medo prazeroso. Na maioria das vezes não é. E infelizmente, nós tentamos fugir desse tipo de sentimento, esquecendo que muitas vezes para a gente evoluir ou para a gente progredir na vida, nós temos que sentir esse tipo de sentimento. Pense em uma situação da sua vida, por exemplo, numa prova, antes de uma prova importante que você passou. Provavelmente ou você sentiu um pouco de ansiedade ou um pouco de medo. E esse sentimento foi importante, porque te fez estudar mais, te fez ficar mais atento à matéria. Então são coisas que nós temos que trazer para a consciência e tentar usá-lo isso como um motor para nos ajudar, né? Eu dou um exemplo aqui muito interessante. Não tem como a gente não sentir um medo da altura e conseguir chegar ao alto da montanha. É impossível, nós vamos ter que enfrentar esse medo. São coisas que se complementam. Esses sentimentos, na maioria das vezes, eles tentam nos ajudar. O medo, como eu já disse, é um sentimento natural, assim como a ansiedade, até certa medida. Vou repetir para vocês que nesse vídeo nós não vamos entrar no medo patológico, nós vamos entrar nas fobias. Nos próximos vídeos eu posso até falar um pouco sobre as fobias sociais, as fobias específicas, né, que tem fobias de animais, de objetos, de situações. Mas esse vídeo não, nós vamos falar do medo normal, o medo que todos nós seres humanos sentimos. O medo é uma emoção, é um sentimento adaptativo. O que isso significa? Ele nos ajudou a chegar até aqui como raça humana, como animal mesmo, né? Ele é tão adaptativo que ele tem algumas funções. Por exemplo, o medo serve para a gente ter um pensamento mais ágil, como eu disse para você. Provavelmente quando você vai enfrentar alguma prova, um dia antes ou algum momento antes, você vai sentir um pouco de medo, um pouco de ansiedade. Isso com certeza vai deixar o seu pensamento mais ágil. Outra coisa que o medo também ajuda é a gente decidir rápido. Para e pensa, se você está caminhando numa rua, por exemplo, e de repente você avista um cachorro grande, um cachorro que você não conhece. Aquele impacto desse momento, ele vai te provocar medo. E esse medo ele vai com certeza deixar os seus músculos mais ágeis. O seu corpo automaticamente ele vai mandar mais sangue para os músculos importantes, que nesse caso seriam as pernas e os braços.
as pernas, que provavelmente você vai ter que fugir, ou os braços, ou você vai ter que enfrentar o cachorro. Se ele vir para cima de você, você vai ter que brigar. Então esses sentimentos, mesmo sendo desconfortáveis, eles têm uma função, e uma função importante. Por isso que nós falamos que eles são sentimentos adaptativos. É graças a eles que nós estamos aqui ainda na face da Terra. Outra coisa que o medo faz também, ele aumenta a nossa pulsação. Aumentar a pulsação ou a frequência cardíaca e a frequência respiratória também tem o mesmo objetivo. Aqui no medo, a gente tem que falar de um sistema de fuga ou luta, que é um sistema natural, como eu disse o exemplo para vocês do cachorro. Mas se a gente parar para pensar, nos nossos antepassados, eles tinham que enfrentar coisas muito mais perigosas, por exemplo, animais de grande porte. Dou um exemplo aqui, os nossos antepassados, por exemplo, na África, quando se deparavam com um leão, eles tinham que respirar mais rápido, o coração deles tinha que bater mais rápido para chegar sangue nesses órgãos importantes, que nesse caso aqui seria os braços e as pernas, tanto para fugir ou para lutar. Então, o medo ele tem essas funções. E o medo ele deixa a nossa musculatura mais rápida, né? É uma das funções dele. O medo é um sentimento muito poderoso, né? Ele está presente na nossa vida praticamente todos os dias e ele é muito poderoso. Ele é tão poderoso que um autor, um psicólogo chamado Miray Lopes, ele fez um livro muito famoso. Eu até indico para vocês buscarem ler. O nome desse livro é Os 4 Gigantes da Alma. É muito interessante. Eu vou descrever para vocês aqui esses 4 gigantes. O primeiro é o medo. Olha que coisa interessante, que no livro ele chama de o gigante negro, né? Que é um gigante muito poderoso, que ele, digamos que ele pode nos manipular muito se a gente não tiver essa capacidade de entender que ele é apenas um sentimento e uma emoção. Os outros sentimentos são ira, amor e dever. Esses são os 4 gigantes da alma, que Miray Lopes escreveu um livro totalmente falando sobre ele. E eu indico vocês buscarem ler, é uma leitura maravilhosa, principalmente para essas questões de gerência de sentimento. Como eu disse, o medo ele tem algumas funções adaptativas. Eu falei praticamente dos exemplos físicos, né? O que o medo ajuda no nosso físico, que é aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, levar mais sangue para os órgãos mais importantes em algum momento de perigo, né? Mas ele também tem uma função afetiva, né? O medo, por exemplo, ele é um sentimento não prazeroso. Quando a gente está com medo, provavelmente a gente sente uma sensação desconfortável. E o que isso faz? Isso faz a gente resolver as coisas, né? Muitas das vezes, se a gente não sentir esse sentimento, a gente vai acabar procrastinando, lembrando do vídeo que eu fiz, e até indico vocês buscarem, eu vou colocar o link aqui em cima da procrastinação, tá bom? É um vídeo bem interessante que eu falei sobre procrastinação, e o medo, ele nos ajuda a diminuir a procrastinação, porque tem muita coisa que a gente fica com medo de acontecer e isso nos faz correr atrás, né? Correr atrás e tentar resolver essa situação. Como eu disse, eu não vou entrar no medo patológico, nem na ansiedade, nem no medo patológico. Lembrando que a gente pode dizer que o medo e a ansiedade, eles são sentimentos do mesmo espectro e muitos dizem que são até o mesmo sentimento. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale sobre os medos patológicos, sobre as fobias, né, sobre os transtornos de ansiedade, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo que com certeza a gente vai gravar. O medo é uma sensação natural, é um sentimento natural. Ele pode nos trazer problemas. E quando que o medo começa a trazer problema? Quando ele nos paralisa. Quando a gente não consegue executar alguma atividade ou fazer alguma coisa que a gente tem que fazer por medo. Eu vou dar alguma dica aqui para vocês para tentar manejar esse sentimento. Lembrando que essas dicas servem muito mais para o medo não patológico. Se vocês têm alguns sintomas mais graves, digamos, algumas coisas que vocês veem que traz mais prejuízos para vocês, o indicado é buscar um profissional de saúde, ou um médico, um psicólogo, um terapeuta, alguém voltado para a saúde mental, tá bom? Mas eu vou falar algumas técnicas para vocês, algumas informações que vai ajudar vocês a lidar com o medo normal, o medo que nós sentimos todo dia. A primeira coisa, quando a gente fala de emoção ou sentimento, seja medo, seja ansiedade, seja raiva, é a aceitação. É aceitar que a gente está sentindo isso. Não adianta a gente tentar reprimir. Aceitar que esse sentimento é desconfortável, não é prazeroso e tentar, tem uma coisa bem interessante, tentar sentir a representação física dele. Por exemplo, o que o medo
representa no nosso corpo? Um frio na barriga, uma dormência no braço, uma onda de calor. Isso são coisas que você pode fazer e aí vai te dar um tempo maior para raciocinar naquela situação e não ficar paralisado pelo sentimento. Então, quando a gente fala de sentimento, e principalmente esses sentimentos desconfortáveis, que é ansiedade, medo, raiva, a primeira coisa é aceitar. Não reprima os seus sentimentos. Outra coisa bem interessante, principalmente quando a gente fala de medo, é dê nome ao seu sentimento. O que significa isso? Muitas das vezes, quando a gente tem medo, a gente acaba aumentando muito isso dentro da nossa cabeça. Geralmente chega numa proporção que na realidade não é tudo aquilo. Na maioria das vezes o nosso medo está só dentro da nossa cabeça. Então uma coisa bem interessante que nos ajuda a manejar esse medo no dia a dia é trazer esse medo para a realidade. Do que eu tenho medo? É dar nomes, né? Do que eu tenho medo? Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Medo de falar em público, mas por quê? Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de falar alguma palavra errada, eu tenho medo das pessoas não entenderem o que eu quis falar, né? Trazer isso para a realidade. Outra coisa que ajuda muito é pensar e, digamos, negociar com esse sentimento. Por exemplo, fala para você mesmo o que o pior te pode acontecer. Por exemplo, o medo de falar em público. O que o pior que pode acontecer? Rirem de você, né? Não gostarem da sua fala, te ignorar. Se a gente parar para pensar, isso não é o fim do mundo, né? A gente vai começar a falar em público e isso vai ser como um treinamento, vai melhorar todos os dias. Então traga esse medo para a realidade. O medo, se eu fosse dar um exemplo bem claro de como ele funciona é mais ou menos assim. Imagine que você está atrás de uma parede. E você está atrás de uma parede olhando de lado dessa parede. E quando você olha, você vê uma sombra muito grande. E essa sombra ela reflete no chão e te dá muito medo, porque é uma sombra muito grande. E você não imagina o que tem ali. Você só vê aquela sombra, vê aquela silhueta, né, e fica com medo. O medo é mais ou menos assim. Como que você vai diminuir esse medo? Saindo de trás da parede e olhando o que está lá. Né? Muitas das vezes a luz ela bate às vezes num objeto pequeno e produz uma silhueta enorme, produz uma sombra enorme. E o medo funciona mais ou menos assim. A gente imagina a coisa como deve ser e não traz isso para a realidade. E a gente acaba olhando muito para dentro da gente, para o nosso medo e cria uma proporção muito grande. Então traga esse medo para a realidade, negocie com ele, veja realmente o que de real tem nesse medo. Outra coisa bem interessante que nos ajuda a nos controlar nesse tipo de sentimento, principalmente ansiedade e medo, se concentre no agora. Se você está em uma situação que comece a sentir medo ou ansiedade, quando você começa a olhar muito para dentro, muito para o seu sentimento, é como se ele aumentasse cada vez mais e chegasse numa proporção que fica insuportável. Então olha para fora, comece a olhar realmente aonde você está. E quando eu falo olha para fora, olha mesmo para onde você está, olha para a sala que você está, olha para a pessoa que você está conversando, olha para o livro que você está lendo, para o trabalho que você está fazendo. Isso nos ajuda a diminuir esse sentimento, porque quando a gente olha só para dentro e a gente começa a dar valor para esse sentimento e cada vez alimentar ele vai aumentar numa proporção que às vezes ele vai ficar insuportável. Então se concentre no agora, olha o que você está fazendo e se conecte na realidade. Para resumir, essa parte seria se concentrar no momento vivido. Se concentre no agora e se concentre no que você realmente está fazendo, na realidade do fato do que você está vivendo. E aqui, uma coisa bem interessante que eu vou falar de novo, eu já falei no começo do vídeo, mas eu acho bem interessante da gente grifar isso, grifar e deixar bem claro que isso é bem libertador, né? Quando eu comecei a estudar saúde mental e eu entendi isso, eu tenho certeza que isso me ajudou muito. O que seria essa informação tão valiosa? O seu sentimento não define as suas atitudes. Eu vou repetir para vocês. O seu sentimento não define as suas atitudes. Olha que coisa libertadora. Não é porque a gente está sentindo alguma coisa, raiva, medo, ansiedade, que as nossas atitudes
tem que ser pautada nesse sentimento. Não é porque eu estou com medo que eu não posso apresentar um trabalho. Não é porque eu estou ansioso que eu não posso sentar e me concentrar na prova. Não é porque eu estou com raiva que eu preciso descontar nas pessoas. Isso é muito libertador. Claro que isso no começo, quando você começa a usar isso, é muito difícil. Eu já falei em alguns vídeos, eu acredito, para a gente fazer uma analogia para ficar bem claro, a nossa capacidade de controle emocional é como se fosse um músculo. Quando você não usa ele, ele fica atrofiado. Então, quando você vai fazer isso, é como se você não conseguisse. Só que isso é um treinamento. Comece a treinar hoje. Mesmo que você esteja ansioso ou ansiosa, se concentre no agora. Se concentre no que você está fazendo. Se concentre nas pessoas que estão vivendo o momento com você. Se conecte à realidade. Se você está com medo, mesmo com medo vai, é aquela frase bem verdadeira que é: coragem não é ausência de medo. Coragem é executar uma tarefa mesmo com medo. A maioria das pessoas, a maioria dos líderes, a maioria das pessoas que venceram na vida, você pode ter certeza que eles também tinham medo. E não é porque eles tinham medo que eles não executaram a sua missão, né? O que eles vieram fazer aqui na Terra para ajudar a humanidade. Isso é muito libertador. Comece a agir hoje. Não é porque você não tem vontade que você não deve fazer. Não é porque você está com raiva que você tem que ser uma pessoa antipática. Não é porque você tem ansiedade que você tem que ficar pensando no futuro. Não é porque você está com medo que você deve se paralisar. Vai com medo mesmo. Muitas das vezes a gente vai começar a fazer alguma coisa, dentro da gente não vai ter os sentimentos confortáveis. Só que quando a gente começa a fazer, aí acontece a mágica. Primeiro a gente age, para depois os nossos sentimentos mudarem. Então eu vou repetir para vocês. Seu sentimento não define a sua atitude. Comece a praticar isso hoje. Outra coisa que pode ajudar a gente, fale sobre o seu medo. A aceitação ela é muito importante para a gente conseguir vencer os medos e a ansiedade, e falar também. Falar sobre o que a gente sente não é fraqueza, é pelo contrário, é fortaleza. Nos fortalece. Então, busca uma pessoa que você confie e fale do que você tem medo, né? Se você vê que não se sente bem abrir com as pessoas do dia a dia, busca um profissional de saúde, busca um psicólogo, busca um médico e fale sobre os seus medos, sobre os seus sentimentos. O medo, assim como a ansiedade, como a raiva, também a gente pode dizer, são sentimentos adaptativos. E ele sempre nos quer mostrar alguma coisa. Para fechar esse vídeo, a coisa mais importante quando a gente sente medo é: aprenda com a situação que você está vivendo. Aprenda com a situação que está te trazendo medo. Hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que essas informações sejam de grande valia para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem algum tema referente à medicina, saúde mental, coloca aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer estudar e vir falar para vocês. Tchau!